Nessa aula, o que nós vamos fazer é o seguinte: vamos afinar alguns materiais e vamos afinar também os efeitos. Vamos colocar a cortina, que é algo que eu já vou fazer agora. A cortina também vou deixar disponível aí. Eu já tenho aqui no meu Lumion, então vou só procurar e depois vou inserir. A cortina que nós vamos utilizar é essa. Então eu vou inserir aqui no meu projeto. Ele já apareceu aqui, então vou vir aqui e vou colocar a cortina. Para inserirmos, basta apenas posicionarmos onde nós queremos que tenha a cortina. Então vou posicionar mais ou menos aqui. Eu vou movimentar ele mais para trás, então vou vir movimento horizontal. Vou mandar ele um pouquinho para trás, para dentro. E vou aumentar o tamanho dela, ok? Aumentar o tamanho, basta vir em escala. Clico aqui e aumento o tamanho da cortina. Deixa posicionar ele melhor. Deixar ele mais ou menos aqui, assim. Posso fazer uma cópia. Para fazer cópia, basta clicar em Alt e faço uma cópia aqui, só para ocultarmos a parte de dentro da casa, ok? O mesmo vou fazer aqui nesse vidro daqui de trás. Basta virmos mais para cima e copiarmos também, sempre com a tecla Alt clicada, e copiamos aqui. Vamos mais lá para ele, para vermos mais ou menos como é que nós podemos ampliar. Vemos em escala, aumentamos a escala também para cobrirmos toda essa parte. Temos que reparar que essa cortina tem uns elementos aqui, ele não pode aparecer porque senão vai estragar a nossa imagem. Então nós podemos colocar a cortina mais ou menos nessa posição. Podemos copiar a cortina também aqui. Então vamos fazer o mesmo processo. Copiamos, colocamos nessa posição. Aqui nesse caso vamos diminuir a escala e deixar ele mais pequeno. Então vamos posicionar ele mais ou menos aqui. Vamos ver como é que ficou na nossa fachada. Então eu acho que ficou muito melhor. Nós estamos a ver aqui essa parte horizontal ficou aparente, então eu vou mexer um pouquinho na altura disso para aquilo não aparecer. Altura, ou talvez puxar mais para frente, não sei. Vou subir um pouquinho e ver como é que ficou. Acho que já está bem. Repare que com as nossas cortinas ficou com um ar diferente aqui a nossa fachada. Agora o que eu vou fazer é habilitar aqui a nossa relva. Para habilitar a relva, basta virmos aqui em paisagem, clicarmos em grama da paisagem. Basta dar um clique automaticamente e clicarmos aqui em grama da paisagem. Automaticamente a nossa relva é habilitada. Para aumentarmos um pouquinho a altura dela, é só vir aqui, tamanho da grama, altura da grama. E aqui na variação da grama é para darmos aquela sensação de diferença na altura do nosso jardim. Então podemos aumentar um pouquinho isso aqui e ele fica desse jeito, ok? Repare que já deu uma diferença muito grande aqui no nosso jardim, ok? O que é que nós precisamos fazer mais em termos de humanização? Acredito que ele já está interessante. Agora vamos afinar os materiais para começarmos a testar então os renders finais, ok? Para afinarmos os nossos materiais, o que nós temos que fazer é construir com efeitos. Dou um clique aqui em construir com efeitos. Vamos então começar a afinar alguns materiais. Primeiro material que eu vou afinar é aqui o nosso material do vídeo. Tem um material aqui que não editamos, que é esse material aqui, mas eu acho que não tem muito segredo. Eu quero que ele esteja mesmo assim escuro. Então dou um clique aqui. Eu vou procurar um material aqui metálico para colocar nesse material. Acho que é esse. Esse é um material muito interessante para colocar em caixilharia. Só vou diminuir um pouquinho a escala e colocar o intempéries, um pouquinho de intempéries e também um pouquinho de bordas.
Ok, agora eu vou editar um pouquinho esse vidro. Dou um clique aqui, aumentar um pouquinho a refletibilidade. Eu acho que já está interessante. Acho que já está interessante. Eu acho que a altura da relva, eu acho que a relva está muito alta, então eu vou vir aqui em paisagem e diminuir um pouquinho a altura da grama, ok? Eu acho que ele assim já está bom. Outra coisa que eu vou mexer aqui nos nossos materiais, deixa ver. Eu acho que todos os outros materiais estão bem. Aqui no carro, nesse Range Rover, o condutor está habilitado. Essa não é a nossa ideia. Vamos desabilitar. O que é que precisamos mexer mais? O que é que nós precisamos mexer mais? Para dar mais um toque na nossa humanização, eu vou colocar aqui um posto que eu gosto muito de colocar. Tem uns fios aqui. Eu acho que esses detalhes dão um realismo muito bom nos nossos projetos. Então eu vou colocar aquele posto aqui. O posto é esse. Deixa eu virar ele. Para virar, basta vir em rodar e fazer a rotação. Vou colocar ele mais para aqui. Vamos ver como é que vai ficar na nossa imagem. Vou puxar ele mais para aqui, só para dar um pouquinho de mais ênfase aqui no post. Também não podemos meter muito ele para dentro. Deixa eu tentar lhe posicionar nesse lado, para ver como é que vai ficar. Acho que está muito afastado. Deixa eu ver como é que vai ficar. Bom, eu vou deixar assim para aparecer só o fio. Deixa eu ver como é que ele tá. Bom, ele pode ficar assim. Algo também que eu estou a pensar em colocar são alguns pontos de luz aqui. Aquelas barras de luz assim na vertical. Colocar aqui ao longo dessa calçada. Talvez na cena noturna vai ficar muito bonito. Deixa eu ver. Bom, eu acho que em termos de modelagem, humanização, nós já estamos lá. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou então melhorar um pouquinho a nossa iluminação e vamos começar a fazer já os testes do render final, ok? Para isso, basta virmos aqui em começar a mexer um pouquinho aqui, aguçar vou aumentar um pouquinho, que é a nitidez, aumenta um pouquinho a nitidez. Ofuscamento, talvez assim, tá bom, deixa ele assim. Correção de cor, eu vou baixar um pouquinho aqui a temperatura e baixar um pouquinho o limite alto também. Contraste, saturação diminui um pouquinho de forma muito sutil e depois vamos mexer em precipitação, aumenta um pouquinho a fase da precipitação, apesar de que aqui nesse mood isso não aparece muito. Exposição talvez vou diminuir um pouquinho ou aumentar. Não, vou deixar do jeito que está. Hyperlight talvez aumentar um pouquinho. Vamos voltar aqui.
Luz do céu. Luz do céu tá bem. Acho que a luz do céu tá bem. Deixar assim do jeito que tá. Reflexão. Reflexão também tá bem. Sombra. Sombra, talvez diminuir um pouquinho o brilho e aumentar um pouquinho a coloração. Deixa diminuir um pouquinho a coloração também. Depois vamos ver aqui no sol. Sol. A altura, acho que a altura tá boa. Acho que a altura tá boa. A rotação também pode permanecer do jeito que tá. E penso que podemos fazer o teste para ver como é que ele ficou agora. Vamos testar. Céu. Deixa eu ver o céu. Céus reais. Diminuir um pouquinho aqui o brilho. E talvez aumentarmos aqui as luzes, né? Porque me pareceu que ficou muito escuro aqui. Outra coisa também que esqueci é colocar o plano de reflexão no vidro lá ao fundo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Reflexão. Acrescentar um plano de reflexão lá no fundo. Aqui nesse vidro. E vamos renderizar. Eu amei o resultado. Algo que eu penso que podemos fazer é colocar alguns detalhes aqui. Tem umas folhas no Lumion que dão um realismo interessante aqui. Colocar também umas folhas caídas aqui. E colocar também um lixo, ok, aqui. E depois disso, eu acho que vamos dar por concluído a nossa cena Daylight aqui. Porque eu acho que já está interessante. Já não tem muita coisa aqui para mexermos. Eu acho que já está interessante. Penso que já não tem muita coisa para mexermos nessa cena. Gostei do resultado. Vamos abrir e comparar os dois últimos. Esse é o penúltimo. Esse é o último resultado. Esse é o penúltimo. Esse é o último resultado. Repare que antes não tínhamos as relvas habilitadas. Aqui habilitamos as relvas e afinamos um pouquinho a iluminação. Colocamos a cortina que deu uma ênfase diferente nas nossas janelas. E agora o que nós vamos fazer é acrescentar alguns detalhes aqui no chão. Deixa ver. Vamos ver as folhas. As folhas estão aqui em natureza. Vamos fazer importação aqui. Folha. Aqui as folhas são mais ou menos essas. Vou pegar essa. Vamos posicionar de tal forma que elas deem a sensação de que a nossa estrada não é totalmente limpa. Esses detalhes são importantes na renderização, porque essas coisas pequenas é que acabam dando um realismo assim acima do normal no nosso render, ok? Então vamos posicionar aqui essas folhas, porque normalmente na estrada tem sempre essa sujeira, então é interessante nós reproduzirmos essas questões também no nosso render, ok? Se você reparar, por exemplo, aqui na nossa referência, tem sempre essas folhas aqui no chão, porque são essas coisas que parecem ser insignificantes, dão um realismo diferente no nosso render. Você vai dar conta depois, quando nós renderizarmos, que isso faz toda a diferença realmente na renderização. Então vamos inserir mais algumas folhas aqui também.
Vamos inserir algumas folhas aqui também. Talvez aqui, mas essa aí vou diminuir um pouquinho. Outra coisa também interessante de se fazer, colocar alguns pássaros, uns passarinhos. Para isso vamos ver aqui em pessoas e animais. Pessoas e animais, vamos ver aqui em aves. Talvez uma pomba, ou duas, ou três. Já temos isso aqui. O que podemos fazer mais? Eu penso que já temos mais ou menos o nosso cenário criado. Podemos fazer a nossa imagem final de daylight. Deixa eu só aumentar um pouquinho a intensidade aqui das luzes. Acho que já temos a imagem final para daylight. Se quiser pegar esses efeitos, basta vir aqui, clicamos nesse efeito, viemos aqui em menu, editar, copiar efeito, damos um clique. Se quisermos colar esses efeitos, basta vir aqui em menu, editar, colar efeito. Os nossos efeitos são colados automaticamente. O mesmo podemos fazer nesse lado, editar, colar efeito. Os nossos efeitos estão inseridos, ok? Então nós vamos fazer render dessas três imagens para vermos como é que ficou a nossa imagem de daylight, ok? Mas antes disso eu vou editar essa porta, porque eu acho que é uma das coisas que não editamos. Eu vou editar essa porta. Essa porta e essa parte aqui do chão. Então essa porta eu posso fazer uma edição muito rápida. Posso deixar ele nesse material que importou-se. Baixo aqui e deixo ele branco. Coloco apenas os efeitos de intempéries, só para dar um pouquinho de mais destaque, e um pouquinho a borda. Esse material eu vou deixar assim um mármore branco, talvez interior. Acho que esse material ficou bom. Vou apenas colocar aqui o intempéries e vou colocar também a borda, ok? Então vamos ver como é que ele ficou aqui na nossa renderização. Então vamos botar para renderizar essas três imagens. Para renderizar as três de uma vez, basta vir aqui em renderizar fotos e clicar em conjunto de fotos e definirmos o formato da nossa renderização. Eu vou deixar como render final daylight, dia de sol. Então pessoal, nosso render terminou. Vamos ver as imagens que conseguimos criar com essas configurações. Essa é a nossa referência e essa é a imagem que conseguimos criar em função a essa referência. Vamos ver aqui algumas diferenças, se tem uma ou outra coisa que podemos ajustar, mas eu acho que a nossa imagem já ficou muito boa. Temos três imagens. Obviamente que eu acho que a ficou mais interessante é essa, e a segunda que foi mais interessante é essa. Por que eu digo isso? Porque essa planta aqui ficou muito na cara do nosso projeto, e como disse, não é ideal que isso aconteça, porque a intenção é nós mostrarmos o projeto e não as plantas. É importante ter plantas sim, mas essas não podem estar no primeiro plano. E nós cometemos também um erro aqui, nesse lado aqui a pedra ficou com a nossa planta. Também vamos corrigir isso na próxima aula, e nas próximas aulas vamos fazer o modo de overcast e também o modo de noturno, ok? Então a princípio ficamos com esse resultado.
A princípio ficamos com esse resultado e na próxima aula vamos fazer os outros 2 moods que restam e vamos fazer alguns ajustes para voltarmos a renderizar. Então vejo-te na próxima aula e tamo juntos.